Fique agora com mais uma mensagem do pastor Ricardo Rocha. Boa noite. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1, muito fácil. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e o primeiro capítulo da Bíblia. Então nós vamos ler os versos 26 e 27. E o subtema hoje, dessa série que começa hoje, então serão 3 domingos que nós vamos tratar esse tema, selfie. E o primeiro tema de hoje, dentro dessa série, é imagem e semelhança. E nós vamos refletir, imagem e semelhança é um contexto que Deus, quando da criação do mundo, evocou essa relação. E aí nós vamos começar, então, estabelecendo esse fundamento para que nós possamos, então, refletir nos próximos 2 domingos em 2 outros subtemas. O subtema do domingo seguinte é com ou sem Photoshop. Legal, né? E o do domingo, sem ser o próximo, outro, é o ourselves, ou nós mesmos. E aí, ao invés de ser o selfie, nós vamos trabalhar o nós, dentro do contexto do selfie. Então, Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em Colossenses, uma das cartas, no capítulo 1, verso 17, não precisa de você abrir, diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Eu vou ler de novo. E ele, Deus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, que é Cristo, Deus. Queridos, esse texto, ele narra a criação do homem. E na criação do homem, Deus estabeleceu um princípio muito interessante. Havia um plano, havia um projeto. E o projeto de Deus era construir, fazer, desenvolver o homem enquanto o seu filho. Então, havia um plano de Deus que era a construção de uma família. E esse plano de Deus envolvia a criação do homem. Só que Deus, sabedor de tudo aquilo que ainda haveria de acontecer, uma vez que Ele é onisciente, e nós já tivemos a oportunidade de refletir sobre isso, estava contido nesse plano de Deus, e por favor, não fique em choque, a ciência de que o homem pecaria. Deus sabia, desde antes da criação do homem, que ia dar defeito, que o negócio ia dar problema, que ia dar tilt. E aí, lá antes mesmo da concreção, da materialização do homem, a cruz de Cristo já aparece. A gente pode ver isso lá em Apocalipse, que inclusive é o último livro da Bíblia, em que diz que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então, no plano de Deus, na criação do homem, o sacrifício de Cristo foi feito, foi concebido, foi planejado antes do problema, antes do pecado, antes do desencontro do homem com Deus acontecer na sua história. Então, antes de Gênesis, nos capítulos seguintes, a queda do homem acontecer, todo esse plano da parte de Deus já havia sido concebido. Poxa, mas se Deus sabia que o homem ia dar tilt, ia pecar, que ia dar essa bagunça toda, por que ainda assim Deus o criou? Porque Deus ainda assim suporta vencer todos esses obstáculos juntamente conosco. Porque no final de tudo, o que Ele deseja é construir o homem. E para que Ele possa fazer um homem como seu filho, segundo a identidade de Deus, não é possível que Ele faça isso
sem que o homem receba de Deus o seu Espírito. E isso é uma coisa importante, porque não é possível ninguém ser como Deus, ser filho de Deus, que não seja aquele que receba de Deus o seu próprio Espírito. E com isso a sua natureza deixe de ser de coisa criada para ser filho de Deus. Deixe de ser criatura para então ser filho de Deus. Então esse plano de redenção do homem já estava presente desde o princípio. E aí Deus fez todo o projeto dele para que ele pudesse ensinar o homem, mas muito mais do que isso, não apenas ensiná-lo, mas dar ao homem do seu Espírito. Que o Espírito de Deus fosse repartido e infundido em nós, e então o homem fosse agora composto daquilo que era a sua natureza humana, mas também da efusão do Espírito de Deus, que transformaria ele daquilo que é a sua natureza inicial, animal, terrena, natural, naquilo que é uma natureza sobrenatural, quando o Espírito de Deus viesse e me habitasse. Nós vamos esclarecer isso aqui um pouco melhor. Quando Deus criou o homem, ele disse: façamos o homem uma imagem conforme a nossa semelhança. Pode pôr o 2. Isso quer dizer que Deus foi ensinar o homem a respeito dos seus atributos. Então, fazer uma imagem do homem segundo uma semelhança, isso quer dizer que existem elementos concretos na vida do homem que são a representação visível de um atributo de Deus que é invisível. Então Deus faz uma imagem, ele traz a concreção, um elemento aparente, para que esse elemento sirva de cunho pedagógico para o homem aprender de Deus. Então ele olha para um elemento de representação visível e ele consegue ter a referência de um atributo de Deus que é invisível. E em percebendo essa visão, essa concreção, o funcionamento dos elementos visíveis, ele então entendesse como Deus é e como o seu caráter funciona. Então Deus deu para o homem uma orelha, mas isso não significa que Deus tem uma orelha. Isso significa que a imagem, ela está correlacionada a um atributo de Deus que é o quê? Ouvir os seus filhos. Deus deu para a mulher seios. Isso significa o quê? Que há um atributo em Deus que é suprir, amamentar, trazer o alimento para os seus filhos. Isso quer dizer que Deus tem ou não tem seios? Eu não sei. Eu só sei o seguinte, que essa imagem representa, na verdade, um atributo de Deus. Ora, Deus deu para o homem a boca. Para quê? Porque Deus tem boca? Eu não sei se Deus tem boca. Ele pode ter ou não. Mas o que ele queria era nos ensinar. Era dar a nós uma referência. Era correlacionar um atributo do seu caráter, daquilo que é a sua característica, com uma matéria, um elemento pedagógico, que nós pudéssemos aprender quem Deus é. Então, no Éden, Deus era um grande professor do homem. E Ele colocou o homem lá com todos esses elementos para que nós pudéssemos aprender dele e a respeito dele. E uma vez, cheio de todos esses elementos, do olho, da mão, do útero, ou seja, Deus tem útero? Eu não sei, mas Ele consegue gestar um filho. Ele consegue dar à luz a um filho. Ele consegue dar à luz a um homem. E a gente olhando tudo isso aqui, nós pudéssemos então começar a compreender, aprender quem Deus é. Mas sabe, queridos, mesmo tendo um professor tão eficiente quanto Deus, o homem não conseguiu deixar a sua natureza de lado. Sabe por quê? Porque é impossível ser filho de Deus se não for
possuído por completo do Espírito de Deus. Você pode ler muito a respeito de Deus. Você pode estudar pra caramba. Você pode fazer teologia, PhD, estudar angiologia, estudar eclesiologia. Estudar escatologia, você pode estudar o que você quiser e ter muitas informações a respeito de Deus, mas se o Espírito de Deus não habitar cada um de nós, ainda assim a nossa matéria, a nossa identidade continua sendo de homem natural e jamais conseguiremos chegar até Deus. Então, meus queridos, o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que mesmo no Éden, tendo o próprio Deus enquanto instrutor de nós, enquanto alguém que provê a nós os elementos e as informações disponíveis a respeito de si mesmo, se o Espírito de Deus não habita um homem ou uma mulher, é impossível ser transformado no seu caráter e na sua identidade. Amém, meu irmão? Não interessa o tanto de curso que você faz, não interessa o tanto de livro que você lê. No final, somos homens e mulheres naturais. Então nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos que esse Espírito venha até nós e então esse Espírito do homem morra e o Espírito do homem se aposse de nós. Então, lá no Éden, no plano de Deus, fazia parte, Deus sabia que o homem morreria naquele dia, e que só era possível que o homem fosse redimido no dia que Cristo morresse e repartisse conosco, então, do seu Espírito. E o que fica provado, meu irmão? O que fica provado é que a nossa natureza é ruim. O que fica provado é que o homem, naquilo que ele pode produzir ou fazer, no final de tudo, a sua natureza é corruptível. Aperta o seu calo e eu quero ver se você não grita. Mexe na sua unha encravada e vão ver se você não fica nervoso. Você pode ser um lorde, você pode ser uma doce e gentil donzela, pisou no seu calo, mexeu no seu cabelo, bagunçou a sua gaveta, sujou a sua geladeira, deixou a louça suja na pia. Então a gente se transforma. Então a gente se transforma. Porque a nossa natureza, sem Deus, é corruptível. E esse versículo lá de Colossenses é o que nos garante isso. Porque tudo que não está em Deus e somente nele, não subsiste. É corruptível. E aí, minha querida, sabe por quê que muitas vezes você reclama que o seu marido, o seu cônjuge não conserta, os seus filhos não consertam? Porque, às vezes, ele está habitado por um espírito que mais parece um espírito de porco do que o Espírito de Deus. É porque até hoje o espírito que habita lá não é o Espírito de Deus. É o espírito do homem, é o espírito de porco, é o espírito de um cavalo, é o espírito de qualquer coisa, mas não é ainda o Espírito de Deus. Por quê, queridos? Porque até hoje quem habita em mim, quem eu dilatei o meu coração, a minha alma, quem eu abri a minha vida para que pudesse me habitar, não foi o Espírito de Deus, mas é o meu próprio espírito, é o espírito da minha vontade, é o espírito da minha cobiça, é o espírito daquilo que eu quero para a minha própria vida. Sabe, queridos, assistindo Deus fazer o que Ele faz, ouvindo as coisas a respeito de Deus, nós jamais seremos filhos de Deus. Não importa o quão devoto você seja, não importa quantas vias sacras você faça, porque isso não garante para você que o Espírito de Deus está em nós. Nós precisamos do Espírito de Deus. Sabe, queridos, o diabo esteve por muito tempo, talvez você não saiba disso,
muito perto de Deus. Ele sabia tudo sobre Deus. Ele sabe tudo sobre Deus. No entanto, nunca o Espírito de Deus o habitou. Nós precisamos do Espírito de Deus em nós. Sem o Espírito de Deus, vem a era do self, que é o eu próprio. Vem a era, e eu quis criar uma palavra para a gente poder guardar, que é a era do eu mesmo. Porque se eu pusesse aqui o egoísmo, né, ou então, né, a gente como centro do universo, a gente não ia lembrar muito bem dessa palavra, mas eu mesmo fica bem minerado, né? É eu mesmo, né? Tipo o Nerso da Capitinga, alguma coisa assim. Então, veio a era, depois da queda do homem, em função do plano de Deus, veio a era do eu mesmo. E o homem, né, naquilo que é a sua prepotência natural, né, ele entende que Deus, mesmo com todo aquele ensinamento, todo aquele processo pedagógico de Deus ensinando para ele a respeito das características, daquilo que era necessário para que ele pudesse viver, e ele pudesse então, nas suas escolhas de vida, optar pela vida e não pela morte. Então, diante daquele ensinamento de Deus, o homem ainda assim optou pelo quê? Mesmo com todas as informações, mesmo com todos os elementos visíveis nele dos atributos de Deus, qual foi a opção do homem, querido? Desobedecer a Deus. Então a arrogância, a prepotência, a vaidade, é tudo natural fora de Deus. Porque as coisas não subsistem se não forem em Deus. Não há nada, meu irmão, que vai subsistir se não for em Deus. Seu casamento está em Deus. Seus filhos estão em Deus. Sua empresa está em Deus. Sua vida profissional está em Deus. O seu ministério está em Deus. A sua igreja está em Deus. Porque se não tiver, querido, nada disso subsiste. Nada disso é sustentável. Então, às vezes, você pode entender por que alguns problemas estão acontecendo. Às vezes, você sabe demais de Deus. Às vezes, você tem muita informação de Deus. Mas as coisas estão, parece que muito distantes de Deus. Sabe por quê? Porque eu sei a respeito dele, mas não estou nele e nem ele está em mim. O meu casamento, eu prego o versículo de Deus na minha casa para tudo quanto é lado. Está escrito em tudo quanto é lugar as informações. Mas falta aqui dentro o Espírito de Deus. Falta lá, na intimidade do relacionamento, o Espírito de Deus. E o homem fundou a sua própria era, baseado naquilo que ele achava que ele já tinha de informação de Deus, e que talvez Deus não tinha mais nada para ensinar para ele. Então agora era a hora da sua própria era, era a hora dele estabelecer agora o seu tempo. Então agora veio a era do eu mesmo, do próprio homem, ser o seu próprio Deus. E então agora, munido de todas as informações que ele tinha, o homem tirou as referências do caráter de Deus e passou a ter a sua forma apenas como sendo a referência funcional daquilo que ele era. Sabe, queridos, por que muita gente está escravizada da forma? Porque não tem a referência da funcionalidade. Às vezes eu vejo homens e mulheres escravizados da forma do seu corpo, porque até hoje não entendeu que tudo isso é um elemento para nos ajudar a ver Deus, a entender e a então receber o Espírito de Deus em nós. Quantas mulheres em depressão, porque talvez o seu útero não funciona. E aí ela acha que ela está impedida de quê? De gerar. Mas o útero é um elemento possível de gerar vida.
Mas há um outro elemento que às vezes nós ficamos cegos da possibilidade de gerar um filho, que é a adoção. E aí, uma vez cegados pelo mau funcionamento de um elemento da nossa forma, nós perdemos a referência que é a adoção. Então, uma mulher com útero que funciona mal, ou que nem útero tem, ela pode dar à luz, minha irmã? Pode, porque ela pode, pelo ato da adoção, daquilo que é a representação de um atributo de Deus, dar à luz uma criança. Estamos entendendo, queridos? Ou não? Não? Sim. Um homem que não tem braços, ele pode acolher uma pessoa. Um homem que não tem pés, ele pode se achegar a alguém? Pode, meu irmão. Mas as pessoas estão escravizadas das suas formas. Então eu quero aumentar, eu quero delinear, eu quero ser do porta-mala grande, do porta-mala pequeno, do porta-mala em pé, do porta-mala para baixo, da coxa grossa, da coxa fina, do ombro largo, do peito grande. Escravos, meu irmão, da forma. E aí a forma chega no tamanho, na medida, na circunferência que a gente quer, e a hora que ela chega nessa condição, sabe o que acontece? Há um vazio da funcionalidade, há um vazio do propósito. E então o homem se confunde, começa a bater cabeça. Por quê? Porque não está na forma a realização daquilo que é a nossa função. E aí o homem fica nessa tentativa doida de se reencaixar a sua forma e a vida a um determinado sentido, e encontra em si um grande vazio. Sabe o que é esse vazio? É o vazio do Espírito de Deus a nos habitar. E aí a gente começa a cultuar a forma, a gente começa a cultuar a capacidade, a gente começa a cultuar o poder do ter, e para ter, a cultuar o dinheiro. E aí começamos a encontrar nisso aquilo que são as nossas formas de realização, mas no final, nada disso dá a nós a experiência e a referência do que é ser filho ou filha de Deus. Então, um eterno vazio, um eterno desnorteamento. E aí a gente fica aperfeiçoando capacidades que jamais nos levará até Deus. Mas seguramente, queridos, há um estado como o do diabo. Porque o diabo é o ser mais capaz que existe. Você sabia disso? Talvez você não saiba. Mas de todo mundo, de todas as 3 legiões de anjos que habitavam o céu, Lúcifer era o mais capacitado de todos. Era o mais belo, o mais bonito, o das formas mais amigáveis de todos que habitavam o céu. E no final, toda a sua capacidade, toda a sua beleza, tudo aquilo que ele tinha de condições, levou a ele a uma condição muito pior do que ele se encontrava. Então, cuidado com o culto à forma. Cuidado com o culto à capacidade, porque isso vai te levar a uma condição de se adorar, de se auto-exaltar, e você não se sustenta. Por quê? Porque Ele é que é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. No final da era do eu mesmo, o homem vai se encontrar com uma única condição: eu não me basto. E essa é a grande crise do homem. Por isso que cada dia mais a tecnologia avança e os consultórios psicológicos se enchem. Por isso as doenças do corpo cada vez mais encontram um remédio, enquanto a alma, a cada dia que passa, adoece e seca por dentro. Sabe por quê? Porque o homem se adora, mas quando se encontra consigo mesmo, ele reconhece: eu não me basto. E aí acontece um cataclismo, porque aqui é uma grande bagunça. Eu bagunço a forma.
A Bíblia diz que Deus criou o homem, macho e fêmea, e aqui no eu mesmo é uma bagunça. É uma bagunça. A gente não sabe mais o que uma forma representa em detrimento da outra. Eu quero mexer na forma, mas eu não mexo no espírito. A forma, meu irmão, é uma alegoria, é uma representação pedagógica de um atributo de Deus. Ninguém vai ver Deus mexendo na forma, ninguém vai encontrar paz essencial mexendo na forma. Estamos entendendo? Não há discriminação. Amamos a todos nessa igreja. Todos são filhos de Deus. Mas ninguém precisa sofrer. Não está na forma. Não está mexendo as conjunturas do que você tem, que vai fazer você, de fato, encontrar o seu caminho. Amém, queridos? E por último, uma vez que já fazia parte do contexto desse plano, e aí o homem passa por toda essa era de si mesmo, da sua própria exaltação, do culto à sua imagem, que ele é o Deus de si mesmo, nós chegamos a um momento muito importante, que é o momento da reconexão. E é justamente neste momento da história é que o Espírito Santo de Deus é derramado e depositado em todas as pessoas. Todos os seres humanos receberam o Espírito Santo de Deus a partir do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Em João, no capítulo 3, verso 1 até o 21, eu vou ler rapidamente, há um encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Era um doutor da lei. O cara sabia tudo de Deus. Você queria ter informação de Deus, você não precisava nem perguntar para Deus, você conversava com Nicodemos. Você quer uma enciclopédia sobre Deus, era esse cara. Tinha informação de tudo. Quando Deus nasceu, quem era a mãe, quem era o pai. Podia perguntar tudo para Nicodemos. Ele sabia de tudo. Ele era um mestre da som. Ele era um mestre da lei. E aí diz assim, João capítulo 3, e havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, de tudo que eu estou vendo, as leituras que eu faço, os sinais, as informações, as convergências, as contas, as matemáticas, tudo que eu vejo aqui aponta para Deus. Então, a minha conclusão sistemática e lógica é que você é de Deus. E aí, Jesus responde para ele, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí um homem lógico, cheio de informações, matemático, cheio dos racionais, ele fala, mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito de Deus, aleluia, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém, meu irmão? O seu casamento começou na carne, vai acabar na carne, meu irmão. Sua empresa começou na carne, vai acabar na carne. Os seus filhos são educados na carne, vai acabar na carne. Agora, se somos redimidos por Deus, e há um novo nascimento, porque essa história, mesmo tendo sido começada na carne, ela pode ressuscitar,
ela pode se reconectar com Deus. E aquilo que começou na carne pode ser redimido pelo Espírito de Deus. E então encontrar-se com o Criador. E o Espírito de Deus passar a nos habitar. E agora o que nos guia já não é mais as referências do homem. Já não é o meu self, não é o self de mim mesmo. Não é a minha imagem, não são as minhas vontades. Mas agora o que me guia é o Espírito Santo de Deus. Então a cruz me faz nascer de novo. Amém? Com uma nova natureza. Já não sou mais agora uma natureza de forma natural, mas uma natureza de forma e consistência divina. Porque o Espírito de Deus agora me habita. Amém? E ele fala assim, esse texto é bom demais, né? Não te maravilhes de ter te dito, é necessário vos nascer de novo. Olha só, o vento assopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. Para um cara lógico, para um cara cheio de informação, para um cara matemático, físico, químico, um cara à prova de balas, ele falar isso daqui que você não sabe, você não tem elementos tangíveis, você não vai conseguir firmar uma âncora para se firmar em si mesmo, é desconstrutor demais para ele, nem para onde vai, ele não tem um mapa, mas uma coisa, ele sabe, assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Então, meu querido, uma coisa é sabido: o Filho de Deus é guiado por Deus. Sabe por que em muitos momentos nós estamos enfrentando dificuldade? Porque mesmo confessando que somos filhos de Deus, insistimos em manter as rédeas da direção da nossa vida. Confessamos que Cristo é o caminho, mas a todo tempo tento construir o meu próprio caminho. Digo que Ele é o meu Pai, mas a todo tempo escuto os meus próprios conselhos. Faço conselho não com Ele, mas conselho apenas com a minha vontade. E então as coisas começam na carne e terminam na carne. E aí nesse verso 8, o que Jesus no final diz para Nicodemos é #desapega. #desapega, Nicodemos. Desapega da sua religião, desapega das suas literaturas, desapega dos seus preconceitos, desapega das suas informações, porque tudo isso é da carne. E agora, ouça a voz do Espírito que te habita. Sabe, irmãos, quando a gente ora, a gente fecha os olhos, não é? Não é para viajar nas nossas próprias soluções para os nossos problemas. Deveria para fechar os olhos para as realidades daquilo que as nossas convergências podem nos levar a uma conclusão e viajar para dentro, para ouvir a voz do Espírito. Por isso que a gente fecha os olhos, para viajar para dentro. Então, meus queridos, não é da carne ou da imagem, não é encontrar na forma o mapa da salvação, não é uma imagem nova que você precisa, diferente ou mais excelente, e também não adianta nascer 300.000 vezes, fazendo melhoramento espiritual do próprio homem, ou genético da sua carne, porque no final isso tudo é o quê? Besteira, é carne e vai morrer aonde? Na carne. Então, se não for o Espírito de Deus, não tem salvação, não vamos encontrar sentido, só vamos encontrar a paz, o fim dessa maratona, pelo sentido da vida em Deus, nos seus atributos, na correspondência, no propósito, no seu caráter, ou seja, no seu espírito.
Se o Espírito de Deus estiver em mim, isso é importante, até uma pedra fala comigo. Você já viu irmão assim, possuído pelo Espírito Santo? Ele parece que fica até meio abobado. Aí tem até uns irmãos que falam, fizeram lavagem cerebral nele lá naquela igreja. É verdade, meu irmão, fez uma lavagem cerebral. Todas as informações, os racionais que ele tinha sobre a sua vida, ele entendeu que era descartável. E então agora ele se esvaziou de si mesmo, para que o Espírito de Deus então o preenchesse. Então faça em mim hoje, Deus, uma lavagem cerebral, pelo amor de Deus, para que não fique nada de mim, que não deixe nada do Ricardo, e que fique tudo que é do Senhor. Amém, irmão? Eu não preciso de mais informação, uma pedra fala comigo. Por quê? Porque no final há um Espírito que me habita, que qualquer coisa que eu olho, é um elemento visível, tangível, que é vivo, que não é vivo, ele fala comigo, porque o Espírito de Deus me habita. Tudo que eu olho, as cores, as formas, tudo isso fala comigo, porque é Deus me habitando e dando sentido e propósito para todas as coisas. Então eu olho para uma imagem, e na verdade o que eu encontro é uma semelhança. Tudo que eu vejo, tudo que eu toco, tudo que eu provo, tudo que eu cheiro, cheira Deus. Sente o gosto de Deus. Percebo Deus, porque não é a força da imagem, mas é agora a correspondência da semelhança, que não está mais em um quadro de um professor, mas agora me habita, graças a Deus. E no supermercado, meu irmão, é emocionante. Você quer ver seu marido fazer compra com você feliz da vida? É esse homem cheio do Espírito Santo. Ele entra numa loja de sapato, de salto e fala, meu Deus, isso é uma igreja. Uma loja de bolsa, ele fala, isso aqui é o céu, porque são muitas formas, e é muita coisa, é uma correspondência inimaginável. Vai no supermercado, Deus fala com ele. Vai na loja, Deus fala com ele. Vai no borracheiro, Deus fala com ele. Vai na igreja, põe o pé para fora de casa, para dentro de casa, vai para o quarto, liga a TV. Tudo tem agora sentido, porque toda a imagem encontrou de maneira própria a semelhança que não está fora mais de mim, mas agora ela me habita. Aleluia. Deus é bonito demais, não é? Isso é que é plano de transformação da vida de uma pessoa. Mas a religião tenta empacotar isso e vender para a gente como se pelo poder da imagem, pelo poder da capacidade, nós pudéssemos nos apropriar disso. Não podemos. Deus nos deu de graça. E você não precisa fazer nada. Nada. Só abrir mão de si mesmo. Façamos o homem, é uma construção pela efusão de um caráter e não pela materialização de capacidades. Façamos o homem desde sempre, era dar a nós do seu Espírito, e para isso o homem precisa morrer. Meu irmão, você precisa morrer. Não vou orar para ninguém ter ataque cardíaco, não, tá bom? Beleza? Nem AVC, né? Nós não temos aqui convênio com nenhuma funerária, né? Eles não pagam royalties para a gente aqui, nada disso. É morrer para si mesmo. É morrer para o self. É morrer para o eu mesmo. Todos aqui precisam morrer. Então fez parte do plano de Deus a morte do homem, para que ele pudesse ressuscitá-lo com o seu Espírito. Você está perdido, meu irmão? Ele é o caminho. Você não consegue ver? Ele é a luz do mundo. A sua vida está sem sentido, sem sabor? Ele é o sal da terra. Você está órfão? Ele é o Pai Nosso. Amém? A cruz nos deu perdão e seu Espírito e nos fez agora um com Ele. Ele em mim, eu nele. Só há vida nele. Morra e nasça de novo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.
Sabe, querido, a gente tem medo demais da morte. Porque a gente não crê na ressurreição. A gente não crê na ressurreição. A gente sofre demais pela morte. Porque até hoje a gente não tocou o horizonte da ressurreição. E aí a gente fica tentando, sofrendo, segurando, sustentando as coisas em si mesmos. Sofrendo. Sendo o Deus da relação, o Deus da sua casa, o Deus da sua família, e você não é. Morra e deixe o verdadeiro Deus tomar conta disso. Isso vai acabar na carne, mas pode acabar no espírito. Paizinho, quero colocar o meu coração diante do Senhor, porque a gente bagunça tudo. É impressionante. A gente bagunça tudo. Tudo que o Senhor colocou em ordem lá no jardim, de lá para cá, bagunça total. A gente suja tudo, a gente deteriora tudo, a gente vai comendo tudo para satisfazer o vazio do desencontro com o Senhor. Quanta dor, quanto choro, quanto sofrimento, porque resolvemos andar sozinhos. Porque resolvemos andar por nós mesmos. Por eu mesmo. Mas, meu Pai, hoje o Senhor pode nos dar essa consciência nova. Uma consciência, meu Pai, de que tudo que começa na carne vai perecer. Mas que aquele que começa no seu Espírito Santo estará então no Senhor e o Senhor em nós. E então serão subsistidos. Pai, que o Senhor sustente a nossa vida, não por aquilo que nós sabemos, mas por aquilo que é o valor que o Senhor depositou em nós, o seu Espírito. Que a nossa mente seja guiada não pela nossa capacidade, mas pelo seu Espírito. Que a nossa mente, meu Pai, seja elucidada não pelas nossas competências, mas pelo aquilo que são os seus atributos e as suas qualidades. Paizinho, obrigado por infundir em nós o seu Espírito e fazer de cada um de nós os seus filhos. Nos transforma e nos dá uma vida plena no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Esperamos que essa palavra tenha falado ao seu coração. Conheça mais a Igreja Sal da Terra, Zona Sul de Uberlândia. Acompanhe-nos pelo Facebook, Sal da Terra, Zona Sul, e faça-nos uma visita. Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 3600, Gávea Business. Sal da Terra, Zona Sul, Uberlândia.